Muito bem, pessoal. Tá começando mais um Segredos Imobiliários aqui na DWV. Eu sou o Dagoberto e aqui com a Lu a gente vai entrevistar hoje o Cresci. Caramba! Férias, né? Não, obviamente, né? Sempre para estar no Cresci precisa ser um fera imobiliário. Isso aí. E não só o Cresci, como o delegado de Itapema. Ai. Vamos lá. Recebemos aqui Alcides Andrade. Muito obrigado pela sua presença. E o Gesiel Carlos. É isso? É isso. Gesiel da Ox. Da Ox. O Gesiel é amigo de longa data e é a segunda vez aqui no nosso podcast. Cara, muito obrigado pela presença dos senhores. O intuito desse programa é esclarecer qual que é a função, a posição do Cresci em Santa Catarina. Então, eu pergunto já para os senhores, quando forem se apresentar, qual é o papel do Cresci no mercado imobiliário? Lá, nosso delegado, começa aí. Primeiramente, quero agradecer, né, mais uma vez aqui no DWV. Você, Dagão, os outros amigos aí, Diogão, João, valeu pela parceria. Então, quando a gente aceitou o desafio de estar representando o Cresci aqui, o objetivo desde o começo foi relacionamento, né? A ideia é o quê? É a gente usar do nosso relacionamento que a gente já tem aqui há 7 anos para a gente chamar o pessoal para perto, para entender qual que são as necessidades e realmente deixar a nossa profissão e o nosso mercado o mais formal possível, né? Então, o objetivo do delegado aqui é realmente isso, entender as demandas, saber direcionar e estar junto, ouvir mais do que falar, na verdade, né, Alcides? É isso aí. A ideia é essa. Contribuir. Somar, sempre, né? Seus olhos, os ouvidos, né, a boca, por que não, para falar em nome do conselho aqui. Perfeito. Direcionar, né? Primeiramente, obrigado, então, né, Dagoberto, Lu, Gesiel, pela oportunidade de estar aqui, né, conversando com vocês. E o papel do conselho, que já tem 50 anos de idade, né, em 2023 faz 50 anos de atuação, é o órgão da categoria do corretor de imóveis. Né, foi criado por lei federal e que tem um papel de regular, disciplinar, fiscalizar o exercício profissional dos corretores de imóveis, né? E essa gestão que entrou no começo do ano passado, em 2022, né, quando também o Gesiel se tornou delegado aqui em Itapema, é muito de estar próximo, né? O presidente Fernando sempre fala, olha, nosso papel está próximo para ouvir, para conversar, receber sugestões, críticas, né? Entender os problemas, né? Para buscar soluções que possam ajudar o corretor de imóveis no seu dia a dia. Então esse é o nosso papel, é estar próximo, ouvindo e buscando soluções para os problemas enfrentados diariamente pelos corretores de imóveis. Legal. E assim, quais são as competências que você exerce como assessor da presidência do Cresci? Legal, essa função ela foi criada recentemente, porque esse grupo que está lá hoje, né, são 54 conselheiros, né, sendo 27 efetivos, 27 suplentes. Hoje são mais de 70 delegados e subdelegados em todo o estado de Santa Catarina. São mais membros de comissão, né? Hoje são quase 200 corretores de imóveis voluntários que atuam no conselho, né? Como o Gesiel. O Gesiel é um delegado que representa o Cresci no município, é voluntário, né? O presidente Fernando, o presidente é voluntário, não tem remuneração para dar lá. Toda essa galera, todos esses 200, quase 200 corretores de imóveis atuam voluntariamente em prol da categoria, né? E aí o nosso papel na criação desse gabinete da presidência foi de dar suporte para essa galera, né? A gente acredita que essa legitimidade ela nasce dos corretores de imóveis, né, dos empresários de imobiliárias. E a gente precisa ajudar essa galera a estar atuando em prol da categoria. Então, uma das missões que a gente tem é estar sempre lado a lado, né, com os nossos delegados, com os conselheiros, diretores, ouvindo, né, e levando para dentro do conselho projetos, ideias para solucionar os problemas dos corretores de imóveis. Então, por exemplo, né, que antes de entrar no ar a gente estava conversando, né, o Gesiel trouxe. Você sabia que o Cresci hoje oferece plano de saúde Unimed, né, para os corretores de imóveis catarinenses? Foi um sonho antigo, né, de que o Cresci pudesse ofertar. E esse ano a gente abriu um edital, né, público, qualquer operadora de plano de saúde pode entrar, qualquer operadora até de seguro de saúde pode entrar nesse clube de benefícios e ofertar. Então a Unimed está disponível, né, para corretores de imóveis que são pessoas físicas, né? Bom. Outra coisa, outros projetos, clube de benefícios, desconto de estabelecimento comercial, curso gratuito, eventos. Tem muita coisa que está sendo feita, então nosso papel lá na assessoria da presidência é esse, Lu, né, de estar ouvindo a galera. Esse mês agora, Gesiel, a gente começou uma pesquisa de opinião, contratou uma empresa
para ouvir, né, 500 corretores de imóveis no estado, para saber o que eles precisam. Então, agora no mês de final de agosto, começo de setembro, a gente pode até fazer né, se vocês quiserem aqui trazer em primeira mão, aqui para apresentar para o corretor o espelho do que tem em todo o estado. Com certeza. Legal. É isso aí, trazer para dentro do conselho o que a gente está ouvindo na rua e levar soluções para o dia a dia. Construir, na verdade, construir uma comunidade mais vamos dizer assim, Conectada, próxima. Exato. Sim. Ô, Gisiel, você, né, proprietário da Ox, uma referência em imobiliária aqui em Itapema, cara, como é que funciona o teu papel diretamente entre os corretores no papel do delegado? Basicamente é o quê? Tá ouvindo, tem bastante gente com bastante dúvidas, né? O que eu faço? Quais são as dúvidas? Geralmente quando tem um fato de como é que eu faço para renovar meu Cresci, ou como que eu faço para atualizar, tem toda essa parte burocrática. A gente acaba sempre indicando uma pessoa que agora até o Cresci diagnosticou que isso era um ponto que deveria ser melhorado, então agora foi construído outros canais com mais agilidade para poder dar esse respaldo. E basicamente é direcionar, né? Às vezes tem algumas dúvidas quanto a algumas questões que o Cresci faz ou deixa de fazer quanto à fiscalização. Isso o pessoal vem trazendo bastante, assim. Tem tal situação acontecendo, o Cresci deveria fiscalizar melhor. Não, beleza, vem cá, vamos aqui, passa aqui o telefone. Ou fala direto com o Carrara, que é o nosso Diretor de delegados, gente boníssima também. E daí, Carrara, estamos com essa situação, o que tu acha? Não, Gisele, vai para esse lado, vai para o outro, a gente acaba encaminhando. E também, assim, levando em consideração que a concentração de corretores aqui em Itapema, comparado ao mercado, Itapema e Balneário, falando de Itapema só, né, Alcides? Sem dúvida. Falando de Itapema, ela é comparada a Santa Catarina toda, ela é densa, então a gente agora também está abrindo agora uma situação para abrir uma delegacia aqui. Já está em aberto a licitação para aluguel de uma sala aqui em Itapema, primeira mão também aí. Total. Né? Vamos abrir uma E delegacia. tudo para que realmente o corretor ele tenha também já um respaldo. Seja bem assistido. Na hora. Bem atendido, orientado, né? E eu acho que até primeiro semestre do ano que vem, talvez a gente já está com essa delegacia operando aqui. Legal. E quais são as maiores dúvidas que os corretores têm? Geralmente, as que vêm para mim é fazer reclamações contra outros corretores, né? Não é reclamações, denúncias. Tal situação, né? Se sentem lesados pelos colegas. Isso, exatamente. Tá atuando de maneira ilegal ou tá... Recebe bastante? Tem bastante, não chega a ser uma denúncia, né? O pessoal acaba comentando, tá acontecendo tal coisa. Ou na hora que fazer parceria, um corretor às vezes acaba não... Mas é legal que é no intuito mais ou menos de, tipo, vamos regulamentar, organizar o mercado para todo mundo se dar bem, né? E principalmente nessa questão de parcerias também, que às vezes tem alguns colegas que acabam, infelizmente, passando por cima de outros, daí, poxa, vamos penalizar, vamos denunciar para o Cresci. Então, não, aqui tem um canal já aberto para isso, né? Isso aí, perfeito. Confirme seu... Não, é isso mesmo. Que é um link lá onde o corretor pode fazer sua denúncia. Um e-mail, um WhatsApp, a gente aumentou muito isso, né, Gisele? Então... Hoje, para fazer uma reclamação, uma sugestão, é muito simples. Antigamente era só uma ouvidoria, todo órgão público precisa ter. E aí o Cresci é o órgão público, né? Não sei se você sabe que está nos ouvindo. É uma autarquia federal, é poder público, né? Bom deixar claro. Fazer esse esclarecimento, né? Então tem lá a ouvidoria, mas a ouvidoria ainda demora muito. Né? A André, que é a nossa ouvidora, é competente, super profissional, mas os procedimentos de ouvidoria, eles são burocráticos, né? A burocracia no Brasil é muito grande e o Cresci, por ser poder público, ainda também enfrenta alguns casos de burocracia. Essa gestão a gente está mudando muito isso, está melhorando muito essa questão, né, da redução da burocracia. E a melhor forma é dando resposta rápida, né? Então tem canal de WhatsApp, tem e-mail, tem o meu próprio WhatsApp, já passei para a produção para colocar aí qualquer sugestão, reclamação vai exibir aqui que tenha para fazer. Pode mandar o WhatsApp, é o meu WhatsApp, né, pessoal, você pode mandar qualquer dia, qualquer hora que a gente responde. Então essa proximidade, a ouvidoria é legal porque é um instrumento, uma ferramenta legal para usar, mas ela é um pouco mais demorada. Então o nosso WhatsApp, qualquer WhatsApp lá do Conselho, inclusive meu pessoal está à disposição para a galera que assiste aqui o podcast, né, DWV, para tirar as dúvidas e responder. Quais são as principais dúvidas, né? De onde que a gente parte, né, Gisele? O pressuposto é o seguinte, né, a profissão de corretor de imóveis ela é uma profissão regulamentar de nível médio, né? Então, para se tornar um corretor de imóveis, a pessoa faz um TTI, Curso Técnico de Transações Imobiliárias. E o Cresci ele não tem competência para segurar qualquer tipo de credenciamento de novos corretores se a pessoa física, se ela entrega todos os documentos, né?
Então, é uma profissão que a gente percebe que muitos profissionais eles entram no mercado sem ter toda aquela qualificação, sem ter todas as informações, sem ter todo aquele conhecimento necessário para exercer de forma competente a sua profissão, né, tanto do ponto de vista mercadológico, né, de venda, como também do ponto de vista administrativo ou regulamento, né, ético-disciplinar do CRECI. Então, o papel muitas vezes é esclarecer, né? Direcionar, né? E a fiscalização, a gente também fez essa mudança, né? O CRECI sempre foi visto, Dagoberto, como uma entidade punitiva, né? Ela vai lá e aplica multa, vai lá e está perseguindo. Aqui está sempre ouço, né, dos corretores amigos da gente aqui, pô, está me perseguindo. Não, cara, não está perseguindo. Aí a gente vem, senta, conversa, é assim, 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 mostra de forma clara, transparente. E aí, além do delegado, né, que está no município para fazer essa orientação, nós temos os fiscais do CRECI, que a gente conversou, dialogou e trouxe eles para uma ação mais orientadora, né? Então, se você pegar os números hoje de fiscalização, existe muito mais autos, né, que eles emitem orientando do que emitindo auto de infração, que é aquele que pode gerar uma penalidade. Então, a gente reduziu bastante o número de autos de infração. Pô, mas está fiscalizando menos? Não, gente, está fiscalizando mais. No ano passado, a gente conseguiu aumentar em 44% a produtividade da fiscalização. Porque é atividade fim do Conselho fiscalizar. Não dá para... O CRECI existe para isso, para fiscalizar. Então, a gente também, né? tem que fazer isso bem feito. Sim, né? Com certeza. E aí, hoje, a gente pune menos, ou melhor, pune de uma forma mais qualificada. Né? Então, quais são as infrações somente que o CRECI hoje tem emitido auto de infração? Né? Somente 2. Uma delas é a questão do acobertamento do exercício legal. O que é isso? O que é isso, Dagoberto, né? É quando dentro de uma imobiliária tem lá uma pessoa física atuando como corretor sem ter o CRECI, sem ter o credenciamento. Sim. Então, isso, pela legislação nacional, pelo ordenamento jurídico, é contravenção penal. É uma questão do direito penal. Então, o CRECI não pode abrir mão de fiscalizar isso. Então, quando tem uma pessoa dentro de uma imobiliária e essa pessoa está sem CRECI, então o CRECI emite um auto de infração contra a imobiliária e aquela pessoa física recebe também um auto de constatação que é mandado ao Ministério Público, porque é um problema penal, do direito penal, o exercício, né? Então essa recebe auto de infração, a imobiliária recebe, né? E a outra é anúncio de imóveis, de empreendimentos, né? De lançamentos sem o devido registro no cartório de registro de imóveis. Então são essas 2 penalidades. E por que o CRECI dá auto de infração nesses casos? No caso da falta do registro de incorporação do lançamento, é porque é crime. Né? O artigo 65 da Lei de Incorporações é expresso, né, que você anunciar um empreendimento sem o devido registro de incorporação é crime. Então, aqui a gente é pressionado diretamente pelo Ministério Público. Isso é importante. Vem de cima para baixo, na verdade. Não é o CRECI que estabelece isso. Isso é uma lei federal que... E mais, Dagoberto, assim, no ano passado, teve a mudança da Lei de Incorporações. Isso gerou uma confusão muito grande, né? Porque teve no artigo 32 da Lei de Incorporações, mudou. Né? Antes é proibido negociar imóveis em condomínio, sem o devido registro de corporação. Aí agora ficou, o negociar mudou para é proibido onerar. Então teve esse verbo que mudou e está dando uma interpretação de que você pode anunciar pré-lançamentos, fazer listas de empreendimento. Então, se você pega hoje nas redes sociais, é muito comum, muita gente faz, né? Sim. Não só as incorporadoras, imobiliárias, corretores de imóveis. Só que, gente, isso não mudou. A gente tem conversado com o Ministério Público tem procurado a gente, e isso não mudou, né? Teve uma flexibilização, sim, é verdade, mas qual é a flexibilização que teve na Lei de Incorporações? É que agora o incorporador, junto com imobiliários e corretores, ele pode, a título de antes do registro de incorporações, fazer ações preparatórias à incorporação. O que são ações preparatórias? Por exemplo, a pesquisa de mercado. Por exemplo, ele pode fazer uma reunião com o corretor e dizer, eu quero construir nesse terreno um empreendimento com esse padrão, alto padrão, 3 dormitórios, ou 2. E tal. Então, são atos preparatórios. Não é anúncio para negociar, não é anúncio para vender, não é anúncio para fazer lista. Isso não pode. Ele pode fazer um anúncio para fazer uma pesquisa de opinião. Certo. Mas ele não pode fazer uma lista. Uma comercialização. Não pode. Né? Então, isso tem muita confusão. A confusão começou, em parte, no meio de 2022, com a alteração da Lei de Incorporações. Mas, gente, isso não é nem o que eu costumo falar, né, nas conversas preparatórias. O problema menor é o CRECI. Então, o CRECI vai lá, daqui a pouco você está anunciando, né?
A gente sabe que tem alguns mercados que têm essa característica, e o Cresci vai lá dar um auto de infração, né? Mas o problema maior não é o Cresci, porque o simples anúncio do empreendimento e o lançamento sem o registro de corporações é crime. Exato. Exato. E aí o Ministério Público atua, né? E aqui na região, Perequê, Porto Belo, região do Camboriú, tem 5 empreendimentos parados por decisão judicial, por ter sido comprovado junto ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, de que são anunciados e comercializados unidades nesses empreendimentos que não têm o registro de corporação. Então o Judiciário já está atuando. O problema menor é o Cresci, né? Isso é uma questão de direito penal, que é um crime de quem anuncia, quem negocia, e também, né, se pense comigo, você que é corretor que negociou, né, se envolveu numa negociação de uma unidade, de um imóvel, de empreendimento sem registro de corporação. Uhum. O que acontece? Essa unidade ela não existe se o empreendimento não está incorporado. Porque o que fraciona é a incorporação. Você vai vender uma unidade lá. Aí digamos que o imóvel que você vendeu nesse empreendimento, esse empreendimento foi parado por causa da justiça. Falei, tem 5 aqui na região. Se por acaso você pegou um desses, né? Se esse cliente resolver receber o dinheiro de volta, ele vai entrar com uma ação contra esse empreendedor e contra esse corretor. Se esse construtor é conhecido, é sólido, é uma pessoa de bem, talvez, né, esse empreendedor lhe devolva o dinheiro para esse consumidor, porque ele vendeu uma coisa que não poderia ter vendido. Mas se por acaso é um construtor aventureiro, se é um construtor que não tem história, não tem solidez, e se esse construtor ele quebra ou vai embora, quem que é arrolado na ação para pagar uma indenização ou devolver aquela unidade que foi comprada pelo consumidor? Quem será? Quem será? Quem? O corretor de imóveis que fez a venda. Então, como quando eu falo, né, Gisele, que o Cresci é o menor problema, aí, gente, você vai receber uma auto de infração, vai processar lá, vai pagar uma anuidade, uma multa, né, valor de uma anuidade, 3, 5. Agora, o direito penal é o maior problema, né, você ser arrolado para devolver uma unidade que você vendeu do empreendimento que a construtora quebrou, seja por decisão judicial ou não. Casos aqui seu risco é muito grande, né? E aproveitando também, nós já tivemos casos aqui em Itapema que temos poucas obras, mas já tivemos obras que infelizmente pararam por algum motivo, né? Não vamos dizer agora o que aconteceu. E todo mundo que estava envolvido naquela operação ali teve que responder judicialmente. Corretor, fica esperto, né? O nosso intuito de trazer aqui a instituição é que a gente deixe mais transparente o processo. Perfeito. Porque o nosso intuito, como eu falei antes e em podcasts anteriores, é instruir melhor o mercado. Orientar, né? Lógico. Da mesma forma como a gente defende, né, Dagoberto? O fiscal tem que orientar. Sim. Então, eu estava comentando, né? O Cresci só emite auto de infração em 2 penalidades. Uma é o exercício legal. Quando a imobiliária coberta, o exercício legal daquela pessoa física, né, que passa por corretor sem ter o Cresci. E o segundo é a questão dos anúncios, né, em negócios sem RI. Não tem penalidade, né? O Cresci não dá um auto de infração por outra coisa. Faltou o número do Cresci do corretor no cartão de visita. Você vai receber um prazo para corrigir, vai lá. Até 90 dias eles dão para se regularizar. Faltou, lançou lá, criou uma imobiliária, né? O corretor tirou uma pessoa jurídica. Esqueceu de botar o número do Cresci, pessoa jurídica da placa. 15 dias para você arrumar. Puxa, não deu tempo. Não arrumei serigrafia, tá todo mundo lotado, é só daqui a 2 meses. Fala com o fiscal, pede para prorrogar o prazo, o fiscal vai prorrogar o prazo, né? Sim. Então, tá bem mais orientador. Você falou de fiscal, eu queria entender um pouco mais como é que funciona essa estrutura. Certo. Do Cresci, como é que ele é organizado? A gente arranhou alguma coisa, mas se você puder esclarecer. Posso mandar aqui, Gisele? Pode, por Então favor. tá bom, gente. Como eu estava dizendo, né, Dagoberto? A atividade principal do Cresci é a fiscalização, né? A gente faz curso gratuito, já passaram 2.700 corretores de imóveis esse ano no EAD do Cresci, da Unicresci. Ano passado foram 2.000 corretores nas nossas turmas. Tem evento, tem clube de benefício, tem plano de saúde, tem um monte de coisa que a gente está fazendo novo, que nunca teve, 50 anos o Cresci nunca teve isso. Agora tem, né? Que legal. Agora a fiscalização é uma atividade fim, então o Cresci não pode deixar de fiscalizar. Sim. Né? E aí como é que funciona? Nós temos hoje 14 fiscais, que se dividem em todas as delegacias. Então tem 14 no estado todo? Estado todo. Eram 9 quando nós assumimos, né? E aí nós fizemos um concurso público, porque o Cresci é poder público, tem que fazer concurso para chamar servidor, e chamamos mais 5. Né? E agora, até o começo do ano que vem, vai ter mais um em Itapema, na delegacia de Itapema. Então hoje são 14.
2 em Criciúma, 2 em Joinville, 3 aqui em Balneário, para a região de Balneário, 2 em Blumenau, 1 em Lages, em Chapecó, esqueci de algum, tá 14, né? Florianópolis, né? Esses fiscais, eles têm a rotina de trabalho deles, né? Eles fiscalizam, eles fazem busca nos sites, no Instagram, eles têm o roteiro de visita presencial. Então, os fiscais têm como meta, né, visitar 2 vezes por ano as imobiliárias e os escritórios. Então, ano passado não foi possível, porque o número insuficiente de fiscais, e esse ano é muito provável que a gente consiga, né, em praticamente todas as imobiliárias, escritórios e corretores, Não passar é que ele escolhe, então. Não. Ele tem um circuito. Isso, ele programa o fiscal, gente, ele tem autonomia funcional. Né? Então, quando a gente assumiu lá, a fiscalização ela era meio direcionada, isso é errado. O fiscal saiu com uma lista, né, do diretor de fiscalização, do coordenador, e diz, vai lá nesses lugares. Isso está errado. Né? Isso é fiscalização direcionada, porque se o fiscal ele vai em determinados lugares, ele não vai em outros. E o fiscal precisa ter essa autonomia para fiscalizar, né, do jeito dele. Importante, Dagoberto, que o pessoal reclama muito, que o fiscal veio me multar. Lu, o fiscal não multa. O fiscal é tipo um auditor. Ele vai na imobiliária, ele vai no escritório e ele confere vários itens da lei do corretor. Tem número do Cresci? Tem registro de corporação? Tem isso, tem aquilo. Tá tudo certo. E ele emite o laudo de constatação dizendo, aqui tá tudo certo. Ele vai a outra imobiliária, ele faz o checklist lá do que ele tem que fazer, ele encontrou lá uma inconsistência, uma irregularidade, uma ilegalidade. Aí ele registra um auto de infração, por exemplo, nesses 2 casos, né? E esse auto, ele se torna um processo disciplinar dentro do Cresci, e esse processo é julgado por quem? Por um corretor de imóveis voluntário. Então, quem aplica a penalidade não é o fiscal. O fiscal do Cresci não multa. O fiscal do Cresci aponta uma irregularidade. Esse documento, exatamente, é uma comissão chamada CEFISP, que é formada por corretores voluntários. Então, se você recebeu já uma penalidade, né, uma advertência, uma multa, alguma coisa, não foi o fiscal que deu. O fiscal identificou, virou um processo disciplinar e um grupo de corretores voluntários, que nem vocês, ele julgou e disse que sim, aquela imobiliária, aquele corretor, ele infringiu a legislação e sim, ele agora vai receber uma penalidade. Advertência, suspensão, cancelamento, 3 anuidades, uma anuidade. Então, é assim que funciona a fiscalização. Sim. Primeiro, eles têm essa de forma autônoma, fazer os roteiros deles. Objetivo 2 vezes por ano em cada escritório, em cada imobiliária. Existe caso de denúncia. Não foi aquelas que o Gesiel disse que recebe, são outras, né? Mas ano passado nós recebemos 700 e poucas denúncias. E o fiscal atende essas denúncias, né? Porque, como é poder público, o fiscal não pode prevaricar. É um tipo penal. Se o fiscal receber uma denúncia, ele tem que averiguar aquilo ali. Né? Se você faz uma denúncia na Fundação do Meio Ambiente, o fiscal vai lá. E a mesma coisa no Cresci. Se recebe uma denúncia, o fiscal vai lá. Então, às vezes, né, um imobiliário, um corretor amigo nosso, reclama, de novo aqui, a 4ª vez esse ano. Provavelmente, né, foi alguma denúncia, ou foi provavelmente algum anúncio que o fiscal pegou de novo no Instagram, muito comum, e ele foi lá. Então, ele viu aquilo ali, ele precisa voltar lá. Né? Então, não tem perseguição. Em Itapema, Gisele, esse ano já foram mais de 1.600, 1.400, não tem o número exato, mas foi mais ou menos 1.400, 1.600 pessoas físicas e jurídicas fiscalizadas em Itapema. Então, aqui nós temos 2.700, 2.800 corretores. 2.870 corretores ativos. Isso. 439 imobiliários em Itapema. É o 3º município em Santa Catarina em número de corretores. Só perde para Balneário e Florianópolis. Itapema passou Joinville em número de corretores formais. E quantos tem em Santa Catarina? Quantos corretores? Hoje, corretores ativos são em torno de 42 mil, mais ou menos, sendo que 2.800, mais ou menos, Itapema. Né? Balneário Floripa tem 5.400 corretores, aproximadamente. Balneário Camboriú em torno de 4 mil. E aqui Itapema é o terceiro município. 2.870. 2.870 e 4º Joinville. Então, agora, no mês passado, né, Itapema passou Joinville em número de corretores, né? Só fazendo um... Desculpa. Não pode. Então, só fazendo um gancho aqui que o Alcides estava falando, que às vezes o pessoal acha que é... foram da minha imobiliária, mas o que acontece? A gente sabe que a gente vive num mercado imobiliário extremamente forte, aquecido, e tem vindo muitos corretores, né, de várias cidades para Itapema. Verdade. Então a gente vê aquela avalanche de corretor vindo, muita oportunidade na mesa, muita prosperidade,
Só que, entretanto, a galera entra muito fácil. Como tem muita imobiliária, também não existe um critério para colocar hoje um corretor para rodar dentro de uma imobiliária. Então, quero trabalhar, tô vindo de fora. Não, você tá aí, vamos trabalhar. Não, eu achei sensacional esse papel. E, inclusive, eu queria elogiar você. Eu elogio você, você já está incluso, mas você, porque a gente conhece, né, aqui de Itapema na atuação. Mas, cara, eu acho que o papel que você, inclusive, é voluntário, né? Exatamente. De delegado, é um papel de instrução e ajudar, né? Auxiliar o corretor. Cara, é muito corretor que vem pela riqueza que nós temos na nossa região e vem de qualquer jeito, né, cara? Perfeito. Também sem se preocupar com o colega do lado. Então, a importância de a gente exatamente. manter um equilíbrio de respeito na profissão é fundamental. Até porque, assim, ó, a concorrência ela tem que ser igual para todos. Então, por exemplo, assim, se o cara tá ali regulamentado, né, tá com o seu Cresce ativo, tá fazendo o trabalho certo, o cara que vai competir com ele também tem que estar no mesmo patamar. Sim. Então, não faz sentido a gente deixar na rua ou na nossa rotina as pessoas que não estão certas. Tem que bater de frente de uma Lógico. forma justa e correta, né? Não que, né, ter ou não ter o Cresci ativo ou regular vai ser algo diferencial. Não. Para a profissão é possível. É que nem você vai dirigir um carro. Você tem que Lógico. ter a tua habilitação. É a mesma Exato. coisa eu Cresci. Você falou bem, né, Gesiel? A concorrência, ela existe da porta para fora. E é salutar que se tem. A gente vive numa categoria que vende. Muito. Então, você tem concorrência, né? O que a gente precisa se conscientizar, né, a categoria, os corretores, é que essa concorrência tem que ser saudável. Perfeito. Então, a concorrência... Eu atuo há 20 anos no mercado imobiliário. Fiquei muitos anos no Sinduscom, da Grande Florianópolis, depois no Secov, que é a entidade das imobiliárias, né? Lá em Floripa, o Secov tem 400 associados que pagam mensalidade. É bem bacana lá o trabalho que o Secov faz lá em Floripa. E agora no Cresci, né? E a concorrência sempre existiu. Sempre. E lá nessas entidades a turma senta na mesa. Quando tem um problema de uma concorrência desleal, quando existe o relacionamento, o dono da empresa liga pro outro e diz, cara, preciso tomar um café contigo. E os dois sentam na mesa. Eu presenciei várias. Eu mesmo, foi feita reclamação para mim na época do Secov, que eu procurei dono de imobiliária. Cara, ó, tá acontecendo isso aí, disseram que é o teu funcionário. Não, mas não pode ser. Então vamos tomar um café. A gente senta, toma um café. Tem caso de demissão de funcionário. Quando uma imobiliária nova entra, ela entra geralmente com políticas comerciais bastante arrojadas. E às vezes isso cria uma mudança no mercado. É comum, né? Agora, se essa política arrojada ela está dentro da lei, se ela é uma concorrência pesada, mais ética, acontece. É do mercado a concorrência. Agora, quando ela deixa de ser ética, quando ela deixa de ser leal, aí a coisa começa a complicar. Então, o que eu vejo nesses 20 anos da Goberto, né, Lu, Gesiel, é que naquelas praças, naqueles mercados, naqueles municípios onde a turma senta na mesa e conversa, o mercado é muito mais organizado. Vocês têm Muito mais. uma mesa de conciliação, mediação? No Cresci, a gente está trabalhando para criar isso. Né? E tá A gente apanhando na não tem- Ox, na nossa mesa. Na churrasqueira lá, né? Jogo já fizemos lá. Assim, é porque a gente está 1 ano e meio. Né? São 3 anos. Primeiro ano é para arrumar casa. Nós pegamos um Cresci sem com S, praticamente funcionários. Né? Processo de credenciamento. Se você que está nos assistindo aqui se credenciou em 2021, 2019... Quando que entrou essa nova Era 90 gestão? dias, 120, chegava até 150 dias para ser uma credencial. Hoje sai em 10 dias, às vezes 8, às vezes 14. Não demora mais do que 30 dias para ter uma credencial. Essa gestão entrou no começo de 2022. Então a gente primeiro fez o dever de casa, né? Qual é a atividade fim do conselho? Credenciar e fiscalizar. Chama a turma da secretaria que credencia. A secretaria hoje do Cresci, ela processa, ela manipula por ano 8 mil processos de credenciamento. Esse ano vão ser credenciados, né, Roberto, em Santa Catarina, em torno de 7 mil novos corretores de imóveis. Ano passado foram em torno de 6 mil, ano retrasado em torno de 5 mil. Então a secretaria trabalha 36 tipos de processos, de processo de credenciamento, né? Sim. Transferência de Santa Catarina para outro estado, transferência de outros estados para cá. Né? O Rio Grande do Sul é o grande destino emissor de corretores de imóveis, como o Gesiel colocou. É um ponto de atenção. Então, ano passado, a gente conheceu a casa, melhorou o processo naquelas atividades fins históricas, como credenciamento, fiscalização, ética e disciplina, e plantou a sementinha para essas novidades, o benefício para o corretor, que esse ano a gente está começando a colher. Não deu para fazer numa junta de conciliação. Está lá o projeto Jucom, já falamos dela hoje. Agora, não deu tempo de fazer tudo. Né? 1 ano e meio é poder público, gente, não é uma empresa. A empresa a gente contrata, demite, quando a gente é autônomo, a gente faz do nosso jeito. Né? Quando a gente está na nossa empresa, o nosso escritório, a gente obedece o direito privado.
Direito privado, eu posso fazer tudo que a lei não proíbe. Tem liberdade, desde que a lei não proíbe. Do poder público é o contrário, Lu. Poder público, eu só posso fazer se a lei autorizar. É todo mais demorado para contratar funcionário é concurso público. Cara, Fiscais também, concurso. também, tudo. Concursos públicos. No dia, ano passado, né, não sei se tu lembra, dia 3 ou 4 de janeiro, era o terceiro dia de gestão, 5 de janeiro, eu acho. O presidente assinou o concurso, sabe? Janeiro. Sabe que dia que os concursados começaram a entrar no Cresci? Outubro. Setembro. 9 meses depois. É demorado, gente. Na empresa, tudo demite, contrata no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto. A gente, Mas leva 9 meses para a gente percebeu o impacto aqui nos nossos cadastros, no aplicativo, de muitos corretores que estavam aguardando, né, Isso. a emissão do documento e Exatamente. tudo mais. Né? Exatamente. Hoje é rápido Pode de esperar. credenciar, né? É. Sim. Então, a fiscalização é desse jeito, a fiscalização orientadora, né? A gente tem feito um trabalho novo, entrou no começo do ano passado, é demorado as coisas e a Junta de Conciliação vai sair sim, assim como a Delegacia de Itapema. A gente já queria ter feito isso antes, né? Perguntar para os senhores aí. O destino final do trabalho do corretor é o resultado em vendas, rentabilidade, valorização do produto que ele acaba trabalhando para repassar para o cliente dele. O Cresci atua dentro desse aspecto de ajudá-lo a entender melhor o mercado. Capacitação é uma delas. Não dá para anunciar ainda, Gisele, né? Que a gente vai trazer uma figura nacional belíssima aí em Balneário Camboriú. Podemos dar também, né, uma palestra nacional, você que está nos assistindo. E Balneário Camboriú vai receber Trazer o homem aí. do ladinho um grande palestrante nacional nessa área de marketing e vendas. Legal. É dia 13 de setembro, a data já está de pé. 13 de setembro, põe na agenda, é uma quarta-feira, se eu não me engano. Balneário vai bombar aqui. O Gisele sabe quem está acompanhando lá, porque é da estrutura do conselho. 13 de setembro, põe na agenda uma grande palestra nacional aqui na região. Legal. Então, uma delas é capacitação, palestras, né, o curso. E a outra, a gente está começando a trabalhar indicadores do mercado imobiliário. Né? Então, a gente já está discutindo com o mercado indicadores de oferta. Né? A gente hoje tem o FIPZAP, que é um deles. Só que o FIPZAP ele tem um problema. Né? É que, como não tem ninguém da cidade, da região que analise esses indicadores, pode acontecer problema, pode ter erro. E quando é que geralmente os indicadores erram? Geralmente os indicadores erram quando, por exemplo, você tem uma pauta de venda de imóveis de terceiro, né? Itapema não sofre tanto disso, que a maior parte dos imóveis são lançamentos, né? Mas ainda assim, né? Quando entra um lançamento com um preço médio muito superior àquela média histórica, o indicador ele sobe. Então, tem erros crassos que a gente percebe, né, quando entra um empreendimento, um lançamento de um padrão melhor na pauta, naquele bairro, por exemplo, o bairro historicamente tem um metro quadrado menor, entra um lançamento, vai o metro quadrado para cima, o indicador sobe 40% do mês para o outro. Está errado. Né? Pelos dados está correto. Então a gente quer fazer, a gente está trabalhando para ter indicadores do mercado imobiliário, metro quadrado, de variação do metro quadrado, já está trabalhando nisso, né? E com base nas ofertas. Isso deve ficar pronto aí para o ano que vem, começo do ano que vem já devemos ter indicadores do mercado imobiliário, o corretor ter essa noção de valor de metro quadrado e tudo mais. E também, com dados dos cartórios, o valor dos negócios feitos, porque uma coisa é o que você pega do site, que é indicador de oferta. Outra coisa é negócio fechado, que é de cartório. Então você tem um gap aí, né? Você anunciou um imóvel por 2 milhões, fechou por 1,5 milhão, o metro quadrado da oferta é 2 milhões, o do fechamento é 1,5 milhão. Então, a gente está tentando atuar, né? Está trabalhando para atuar em indicadores nessas duas pontas, né? Informações de mercado para o corretor de imóveis que entra na nossa atividade de orientação. Isso aí. E agora, dentro desses 50 anos de atuação do Cresci em Santa Catarina, qual que foi as maiores conquistas que vocês tiveram no decorrer desses anos? São várias, né? Porque eu acho que a própria existência do Cresci é uma vitória, né? Porque você pega muitas profissões que não têm um conselho profissional, né? Eu costumo brincar, e podcast é mais informal, né? Aquela coisa, né? Que o Cresci, ele é meio amado e odiado, né? Sim. Então, né? Mais necessário, né? É justo, porque tem várias profissões que não têm uma instituição que brigue pelo corretor. É verdade. E vou voltar àquela primeira pergunta, né? Que defendam quem está fazendo Do certo. papel do conselho, né? Aqui em Santa Catarina, historicamente, as gestões anteriores, elas entendiam que defender o corretor não era papel do Cresci. E essa gestão mudou isso. Essa gestão entende que é sim papel do Cresci
defender a categoria. É claro que a atividade fim pela lei é a defesa da sociedade. Sim. Então, claro que, em primeiro lugar, um conselho profissional como o CRECI, como o CREA, como a OAB, defende a sociedade dos maus profissionais. Mas, de forma suplementar, ela tem sim que defender a categoria. E aí, nesse ano, conseguimos mudar uma portaria do governo do Estado, onde nós conseguimos fazer com que o corretor de imóveis fosse um profissional habilitado para avaliar imóveis que são dados em garantia em ações judiciais envolvendo o governo do Estado. Vou dar um exemplo, né? Secretaria de Fazenda do Estado. Ele dá um auto de infração lá de tributos devidos de rede supermercadista, por exemplo, CMS. Certo. E aí a Fazenda entra com uma ação contra essa empresa. Para a empresa não ter a sua conta bloqueada, ter dinheiro, né, tomado da conta, ela, o que ela faz? Ela pega o imóvel e dá garantia nessa ação judicial. Então, esse imóvel que é dado em ação judicial, antes o corretor não podia avaliar. Acredita nisso? E nós conversamos com a Fazenda, conversamos com a Procuradoria, com o governo, e hoje, por ação do CRECI, corretor de imóveis também avalia imóveis nessas ações judiciais que envolvem o governo. Então, isso é um caso concreto que o CRECI tem que ter uma ação política de representar o corretor de imóveis, e a gente vem fazendo isso. É uma outra que passou, acho que despercebido por muita gente, não sei se aqui repercutiu em Itapema, uma decisão lá de Garopaba, que disse que era área de preservação permanente todo o território de até 300 metros do mar. Não sei se repercutiu em Itapema ou não. Cara, isso foi um caos. Você que está vendo a gente aqui, talvez não acredite. A gente teve aqui umas 2 semanas que toda a área de terra existente, tendo prédio ou não, rua, casa, foi considerada PP. E o CRECI foi lá, agiu, articulou, conversamos com o governo, ajudamos na ação e hoje, né, essa decisão judicial ela já foi suspensa pelo 3º vice-presidente do Tribunal de Justiça. Então são ações como você imagina se isso persistisse. A Prefeitura de Itapuá não emitia mais alvará, gente. Um corretor lá de Jurerê Internacional perdeu um negócio na Beira-Bar Norte por causa disso. Esse trabalho, né, de representação política, institucional, e não é partidário, isso, gente, e da defesa da categoria, ele é um trabalho silencioso. As pessoas não sabem que o CRECI hoje faz isso. Então, acho que uma grande conquista lá atrás, né, respondendo a tua pergunta, é o próprio CRECI, é um conselho que está aí para defender, sim, a sociedade, mas está aí, sim, para defender a categoria, né? E essa nova gestão trazendo essa visão de levar benefício para o corretor, de defender a categoria, eu acho que é uma outra vitória. E um dos canais também, Alves, aproveitando que a gente melhorou também essa parte de comunicação com o corretor, né? Na verdade, o conselho está cada vez mais ativo em estar divulgando, porque é normal, o pessoal tem muitos tem aquela fatia de pessoas que, CRECI é só para pagar CRECI, para pagar a parcela, aquela coisa toda. E a gente sabe que não vai mudar, tem pessoas que às vezes não querem entender, e eles não estão errados, talvez pelo ângulo que ele está... É uma questão de ponto de vista, né? O copo está mais vazio, está mais cheio. Aí qualquer caso que dá, às vezes vão para esse lado, mas se você procura entender e começa a entender o que já foi alterado de uma gestão para outra, você vai ver bastante mudança. Sim. Até que nem voltando à questão do plano de saúde para os corretores, a questão do entre no site, tá lá, né? Tem uma bolinha no index lá, querendo ou não, CRECI-SC.gov.br, tá lá, dá uma roladinha na página para baixo, tá lá, plano de saúde, clube de benefício, Unicreci, tá tudo lá no site. E agora aproveita as vantagens, pessoal. E o outro ponto, Dago, tipo assim, a gente está no mercado muito quente e a gente tem que entender, eu acho que tem coisa que vem de cima para baixo, né? Essa questão, às vezes, das imobiliárias até recrutarem corretores que não têm CRECI. Se não tem CRECI, não tem problema, daqui a pouco vai fazer o CRECI, vai estagiar, vai assinar, tá tudo certo. Sim. Ou muitas imobiliárias que acabam acolhendo pessoas que vêm de outros estados, né? Não transferem o CRECI, fica irregular. A gente tem que analisar o seguinte, a gente está no mercado que a gente não pode fazer esse mercado dos corretores ser um mercado frágil, onde o cliente vai se deparar com um corretor totalmente desqualificado. Amador, né? Amador, eu não ia usar essa palavra, mas já que tu usou, vou usar. Essa questão do amadorismo, porque senão a gente vai tornando aqui uma situação que o pessoal vai olhar para Itapema, pô, cara, cheguei lá, o corretor me atendeu mal, porra, lá, galera, lá é difícil de tu achar alguém que tu confie. E o cliente, ele já espera um profissionalismo. Se é uma região tão aquecida mercadologicamente, ele espera um corretor profissional, estruturado, né? Eu acho que é o mínimo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Você vê 2 advogados brigando na rua, discutindo, batendo boca, você não vê, cara. É verdade. Cara, corretor, nós temos que aprender com essa turma, não tem? Você vê 2 metros, né? E tem muito corretor que ganha mais que advogado, né? Falando mal do outro, você não vê isso. Isso é verdade. Não é verdade? Mas a ética... Infelizmente, a gente se depara, ao mesmo tempo que é um mercado muito rico, muito pujante, muito
promissor, a gente se depara com um nível de qualificação e um nível de tratamento, um nível de postura muito errado. Então, quer dizer, isso vai fazendo o quê? Vai criando uma cultura do mercado que quem está dentro desse mercado vai ser penalizado. Que a gente sempre falou, né, Gesiel? Pô, vem para dentro do Cresci. Você está descontente? Vem, procura o Gesiel aqui em Itapema. Ali em Camboriú é o Fernando Berns, que é nosso delegado ali em Balneário Camboriú. Tem os nossos conselheiros ali, o Laurence Leal, tem a Fabiana, né, a Fabiana Santos, a Fabiane da CIBIC também são conselheiros da gente. Onde você pergunte, consulte eles, né? Reclama direto pra gente, tá ali o WhatsApp, vamos colocar no meu WhatsApp na tela ali também daqui a pouco, né? Então, fale com a gente. Muita gente, né, Gesiel? Meu também. Tem vários delegados, cara, lá em Pissarras, o Marcelo Baumgarten, é o nosso delegado lá em Pissarras. Ele mandou, eu não conhecia ele, eu não conhecia, ele mandou um e-mail lá reclamando do negócio. Eu vou te visitar. É o nosso delegado de Pissarras. Porto Belo, a Lorenia, presidente da associação aqui, né, dos cursos de imobiliários aqui de Porto Belo, ela mandou um e-mail reclamando, eu visitei ela, sentei com ela, assim, olha, fizemos uma palestra, né, com o Dr. Rodrigo Ferraz, que é um dos maiores especialistas, um abraço para o Dr. Rodrigo, em registro de imóveis, trouxemos, a gente já sabia do problema aqui em Porto Belo, fizemos uma palestra com ele lá na Câmara de Vereadores de Porto Belo, agora faz uns 4 meses atrás, mais ou menos. Então, pessoal, se reclamar, manda, a gente vai, conversa, tudo de forma transparente, tudo. E eu acredito, né, também, complementando, Dago, que tipo assim, ó, eu acho que o negócio tem que vir de cima para baixo. Então, por exemplo, o dono da imobiliária, ele tem que receber, ele tem que saber qual que é o papel dele, para ele também, quando recrutar algum corretor, ele tem que direcionar. Por exemplo, se o próprio dono da imobiliária ele já recruta, ele já começa educando, já de cima para baixo, para não acontecer aquela questão dos autos de infração, ou enfim, de autuação que acaba ocorrendo quando o corretor está lá irregular. Então, acho que, por exemplo, lá na Ox a gente não recruta corretor se está com o Cresci inativo. Agora a gente recrutou recentemente uma menina que tinha mudado de estado e não sabe, não, já está aqui, pagou o Cresci, agora tu está regular para... Deixa eu dar uma informação legal também sobre isso, né, que é um pouco sobre desburocratizar. Quando um corretor que já tem Cresci em outro estado vem para cá, a primeira liberação, o primeiro documento vem de lá para cá. Então, esse procedimento a gente não conseguiu acelerar tanto ainda, porque não depende de nós. Depende da outra instituição. Depende da outra instituição. Certo. Então, tem muitos casos de 3 meses, 4 meses, porque tem que passar na tal da Coapim, na RD, no Conselho, na plenária, lá, não aqui. Entendi. Então, o que a gente sugere? Você veio do Rio Grande do Sul para cá, você veio do Paraná, São Paulo para cá, Goiás, para atuar, tenta agilizar já lá no seu estado essa liberação. Olha que dica, hein, pessoal? Acelera lá essa liberação. Bastante aqui. Porque muita gente veio sem acelerar essa liberação e demora um monte. O que a gente fez para facilitar? Cara, pelo menos protocola esse pedido no Cresci. Se o fiscal te visitar, você já é corretor lá. Apresenta o protocolo pro fiscal e diz, cara, eu preciso de um prazo para te apresentar a minha credencial de Santa Catarina. Ele vai dar um prazo para você. Você já é corretor lá, porque aí você quer desburocratizar. Pensa comigo, né? O corretor que está vindo lá para cá, ele tem um Cresci lá. E aí ele vem trabalhar aqui, ele já apresentou diploma, já fez o TTI, já apresentou documento, já tem atuação lá, o histórico disciplinar. Quando ele vem para cá, ele já é corretor lá, né? Então pede para o fiscal um prazo. Olha, eu preciso de 30 dias aqui, mas gente, dê agilidade lá no seu estado. De andamento lá. Lá, porque lá é que demora. Ele demora 90, 120 aqui, gente, 15 dias, no máximo 30, está resolvido. Sim. Isso está equacionado dentro da nossa secretaria. E tudo isso para dar força, né, Alcides? Corretor, falando com o corretor diretamente, não seja obrigado a dar uma comissão para um síndico, para um zelador, para um porteiro, porque é só ele que vai te dar o contato. Se a gente começar a regulamentar a classe, fazer a gente ter força, a gente vai parar de ter que ficar se abrindo a nossa profissão para situações como essa. A gente sabe que acontece muito aqui. Sim. Pessoas que, não, mas eu cresci assim, não tem, mas eu atuo. Não atuo. Faço parceria contigo, faço. Me dá o teu Cresci aqui, tu já é credenciado. Eu acho que assim, não é questão de ser extremo. Eu acho que a gente tem que profissionalizar mesmo a classe, né, Alcides? É isso aí. Eu acho que todas essas atitudes que a gente falou aqui agora fazem que a nossa classe seja forte e ninguém vai querer vamos dizer assim, se ganhar em cima de um corretor porque ele tem um imóvel, ele tem um contato proprietário. Cara, funciona dessa forma. Faço parceria contigo tranquilamente. Só que vamos lá, entra pro meu jogo, joga o mesmo jogo que eu, né? Estava comentando, né, que a gente atua há 20 anos no mercado imobiliário. Nesses 20 anos, a gente já passou por vários momentos de discordar de leis.
né? Nem toda lei a gente se agrada das leis, né? No nosso dia a dia e tudo mais. Quando a gente não concorda com uma lei, ainda assim a gente tem que cumprir a lei. A lei é feita para ser cumprida. É isso aí. Quando a gente não concorda com a lei, o que a gente tem que fazer? Tem que mudar a lei. E aí a gente tem que estar junto, unido, sentado na mesa, com o concorrente sentado na mesa, para mudar aquela lei que a maioria da categoria não concorda. Né? Vamos falar a questão aqui, lembrando um pouquinho atrás também do amor e ódio em relação ao Cresci. O pessoal reclama muito, pô, a anuidade é cara. Dagoberto, quem define a anuidade é o Conselho Federal. Daí o corretor fala, mas vocês dizem sempre a mesma coisa. Cara, eu estou ali 1 ano e meio. Já é o 3º grupo diferente que está lá dentro do conselho. Nenhuma baixou a anuidade, porque não existe isso, porque isso é lá em Brasília, isso eu confesso. Não adianta dizer, alguém chegando prometer que vai baixar a anuidade, gente, isso aí é acreditar, né, no mundo de Walt Disney, isso não existe, isso é o Conselho Federal que faz. Né? Inclusive, ano passado, não sei se tu soubesse, o presidente Fernando, ele fez uma proposta para o Conselho Federal para reduzir a anuidade das pessoas jurídicas unipessoais. São aquelas empresas que o corretor autônomo tem para emissão de nota, aquela coisa toda. Porque a gente também acha injusto, né, o corretor de imóveis que atua de forma autônoma ou vinculada à imobiliária, né, ter uma PJ e paga 2 anuidades. É caro, a gente sabe que é. Então nós pedimos para baixar. Agora a lei diz, são 2, é uma para PJ e uma para pessoa física. A gente tem que cobrar as 2, mas a gente briga para mudar a lei para que pague só uma. Então, lei não adianta, a gente discorda, a gente tem que cumprir e brigar para mudar a lei, que é a lei federal em Brasília. Bom. Sim. E para vocês, né, a opinião de vocês, quais são as tendências emergentes do setor imobiliário que o corretor precisa garantir para o sucesso profissional e pessoal dele? O especialista em Itapema está aqui do meu lado, Gisele. Eu tenho umas dicas também que eu tenho ouvido umas palestras muito boas que o Cresci vem trazendo, né? Para todo o estado. Deixa eu fazer o merchan. 100 eventos esse ano no estado de Santa Catarina. Cara, nós vamos fazer. Tenho ouvido umas coisas bem legais, mas aqui é o nosso especialista, né? Eu acredito muito na questão, é um dos pilares da OSC, que é a educação, né? Que é tu se profissionalizar, né? Você vê aí médico estudando a vida inteira para ser um bom médico, você vê um advogado se capacitando toda hora para ser um bom advogado, e corretor não. Então, assim, isso é uma coisa que eu acredito muito, pelos honorários que o corretor recebe, ele acaba se vamos dizer assim... Sabotando. Eu acho assim, ele acha que ele tá num patamar tão elevado que tá tudo certo. Tô vendo um ticket alto, ou, enfim, tô numa região que me remunera bem. Só que assim, tem muita gente querendo a mesma coisa que ele quer. Então eu acredito muito que essa questão de tu se capacitar, ela não é só 1 ou 2 vezes. Você tem que estar frequentemente buscando treinamento ou se atualizando com o mercado, né? E, então, para mim, um dos pilares principais que faz com que o corretor se perdure no mercado porque assim, tem um corretor que ele sobrevive e tem um corretor que prospera. Então, assim, E tem um corretor que não dá certo e deixa de ser corretor. que daí é o tal do estar corretor, né? Eu tô corretor. Não, beleza, tu já sabe, tu já viu ali que o timing tá ali surfando uma onda, daqui a pouquinho pode voltar para a profissão dele, né? E até o cliente, né? Se o corretor não se aperfeiçoa, mas o cliente se aperfeiçoa também, né? Ele quer comprar cada vez melhor, né? Ele espera melhor desse resultado. Verdade. Eu concordo com o Gesiel, né? Que a capacitação contínua, a educação continuada é o segredo de toda a profissão. E a gente vê hoje, né, Dagoberto, Lu, que muitos corretores que estão muito bem, prosperaram muito, são aqueles que escolheram a profissão, que se dedicaram, enfrentaram momentos difíceis, né? O mercado imobiliário é cíclico, tem momentos muito bons, tem momentos muito ruins. Sim. O corretor tem que entender de finanças pessoais para não gastar aquela comissão de 80 mil que entra naquela semana para comprar o carrão, que pode ter 2, 3 meses sem vender, que vai precisar daquele dinheiro que entrou a mais. Então, esse corretor que se capacita, que sabe que o mercado é cíclico, que ele decide que essa é a profissão dele de verdade, ele assume, eu sou corretor de imóveis. E esse cara prospera, esse cara ele tem sucesso. Tem muito corretor que se esconde, né? Não diz que é corretor, não dá o cartão, vai na academia, não se apresenta como corretor. O segredo do sucesso estão nas coisas básicas, é o café com leite muito bem feito. Gente, relacionamento, indicação, né? Vou dar uma dica aí de uma palestra que a gente trouxe aqui, ele falou, cara, na hora de assinar a escritura, tem muito corretor que nem vai no cartório, vai lá, dá um presente pro teu cliente que comprou um apartamento de R$1 milhão, aproveita aquele momento. Quando fizer 1 ano da venda, da compra do imóvel pelo cliente, manda lá um presente pro cara.
A gente Segurança fala comissão. muito disso, é um pós-venda decente. Pós-venda, gente, relacionamento. Estávamos falando do nosso amigo Danilo Lubertz, lá de Passo de Torres, que Sim, ligado lá. já recebemos ele. O Danilo, cara fantástico. Eu fui lá com o presidente Famoso Fernando titio. um tempo atrás. Então, tem muita demanda assim, o Cresci vai fazer portal de imóveis. Não vai não, o Cresci não vai fazer portal de imóveis. Tem um portal do Cofesse, mas a gente não vai trabalhar com portais de imóveis. E eu perguntei, cara, o que tu acha? Ele assim, Alcides, eu não anuncio em portal. Não sei se ele continua não anunciando, mas na época ele não anunciava. Ele falou, a minha meta é fazer 100% dos meus negócios por relacionamento e indicação. Boa, olhei assim, Danilo, tu acredita nisso? Ele assim, não, vou fazer. Inclusive hoje é mais de tantos por cento, assim, cara, não acredito. Então, o café com leite bem feito, o trabalho do corretor nunca vai ser substituído por nenhuma máquina, porque é relacionamento pessoal, gente. O que é pessoal é o relacionamento do ser humano, E a as gente pequenas vê- coisas, não é? Sim. Complementando o que você está falando, Alcides, a gente vê o ciclo se renovando muito aqui dos corretores aqui na cidade. A gente vê muito corretor entrando toda hora, muito imobiliário entrando toda hora. Sim. E a gente vê, claro que a gente tem uma fatia que vai ficando, e vai ficando. E geralmente são as imobiliárias que estão investindo em treinamento, são as imobiliárias que Perpetuando a ideia. Exatamente. Pensam em ambiente, pensam em experiência Sim. do cliente. Os players estão se definindo, né? Exato. Vai trocando também, Vai trocando. aos poucos, né? Mas essa questão também de você ter esse pilar da capacitação ativo na tua rotina, na tua carreira, e também a questão de tu entender como funciona o digital. Existe a questão muito lá do relacionamento. Aqui o digital acaba trazendo muita prosperidade, só que o digital é só atração. Ele vai atrair o cliente. Agora, quando o cliente entra para ti, aí tem a questão do tratamento, do atendimento, do diagnóstico, depois da venda ou pós-venda, e fazer com que ele retroalimente o teu negócio. Sim. Então, eu acho que eu acredito, na verdade, que quando o corretor entende isso, o corretor imobiliário, ele tem aí uma previsibilidade de resultado muito grande. Sim, perfeitamente. Porque o corretor ele não quer ganhar 50 mil de honorário, ele quer ganhar sempre. Sim. Seja 10, seja 15. Contínuo. Eu acho que esse é o segredo, né? O corretor que É a dor. ganhar, eu vou lá para ganhar o meu primeiro 100 mil ou 500 mil, 1 milhão no curto prazo, esse cara tá fora. É. O cara que pensa no médio e longo prazo, esse cara que estuda, esse cara tem sucesso garantido. Eu não tenho dúvida nenhuma, como eu falei, estou há 20 anos nisso, e quem pensa no longo prazo, um dia após o outro, agindo com lealdade, com honestidade do mercado, o corretor vai dar certo. É fazer o café com leite bem feito. Muito bom, muito bom. Alcides, você falou de robô e o Geise falou de digital. Como é que o Cresci enxerga a tecnologia e as mudanças que estão vindo e são pulsantes? Sem dúvida. A tecnologia é uma situação presente, né? Ela veio para ficar. A gente percebe na nossa categoria que existem divergência de pensamento. Tem uma parte dos corretores, o pessoal mais antigo, que tem uma certa resistência à tecnologia. É natural, né? Que o pessoal que está mais tempo no mercado fazendo de uma forma a mudar. Né? O ser humano, em geral, não gosta muito de mudança. Então, tem uma parte de corretores que pensam contrário a isso, até de entrar com ações judiciais contra e tudo mais. Sim. E tem uma galera nova que está surfando essa onda. Né? Então, geralmente, a legislação ela corre atrás dos hábitos e costumes. E aí a gente tem um conflito muito grande. Você tem leis antigas, a lei do corretor é de 78, a lei de corporações é de 65. Leis antigas sendo aplicadas hoje em um mercado completamente diferente. Em 78 não existia rede social. Sim. Não existia e-mail. 78. E a lei do corretor se aplica ainda hoje no mercado completamente diferente. Então, cabe ao Cresci mediar esse conflito, né? E as tecnologias a gente sabe que veio para ficar, né? Só que não é tecnologia sim ou tecnologia não. Isso não é 1 e 0, né? Não é digital. Isso é um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Sim. Então tem várias situações, várias que poderia citar, que gera conflito. Vou dizer, vamos lá, programa de indicação. Pode ou não pode? Tá, mas o cara que indica, ele não é corretor. Ele, então pode. Tá, mas você deu indicação de 1% da venda de imóvel. R$100 pode, 1% não pode? E esse debate, ele existe em várias coisas. Várias coisas. Né? A questão do zelador, que a gente falou aqui agora. Sim. Pode dar 100 pila ou não pode? Programa de indicação. Muitas dessas techs que vêm, ele vem né? A gente recebeu até uma denúncia recentemente de Blumenau que uma grande tech dessa estava pagando R$500 para captar imóveis de aluguel. Sim. Pode ou não pode? Cara, isso é um exemplo. Podemos discutir dezenas de problemas do dia a dia
né? Porque a nossa lei, ela é de 78, tem várias leis antigas e um mercado completamente diferente. Então, visão geral, né? A tecnologia veio para ficar, só que não é dizer que é a favor ou contra, né? A gente precisa se adaptar e você, corretor, tem que vir para dentro do Cresci e nos ajudar a debater. Informação também legal, última, assim, para dar em primeira mão para vocês. O Cresci está criando várias comissões, né? Para quê? Para trazer o corretor para dentro para discutir esses assuntos. Então, participe com a gente. Venha participar de uma comissão, avaliação de imóveis, indicadores do mercado imobiliário, comissão da mulher corretora. São 20 comissões aí que a gente vai criar, né, até o final do ano, para a gente aprender junto. Ninguém é o dono da verdade. Lógico. Precisa debater. Concorrentes na mesma mesa, voltamos ao mesmo tema, discutindo o bem do mercado, o bem da categoria, que se a gente estiver junto, com certeza o mercado cresce. Faz com que o corretor ele se envolva cada vez mais com o Cresci, família. Se a gente que é da categoria não defender, se nós não discutirmos os nossos problemas, Gesiel, você acha que alguém vai? Não. E se alguém for, vai ser em benefício da nossa categoria ou em benefício da categoria deles? É isso aí. Ô, Daga, assim, ó, Pensamento. essa questão também da tecnologia e do digital, eu acredito muito que, assim, hoje o cliente, ele quer comprar sozinho. Acabou aquela coisa de tu ir lá oferecer e tirar a proposta do jeito que tu fosse lá, persuadisse o cliente. Existe uma fatia ainda, mas hoje, como a gente tem a internet muito bem alimentada, o cliente ele chega para ti e sabe mais que você. Então, tipo assim, o corretor que entende que a experiência do cliente que tu vai gerar no atendimento é o que vai reter o comprador na tua carteira ou contigo, vai mudar o jogo. Sim. Onde é que eu quero chegar a isso? Daí a gente fala sobre as tech. Por que as tech estão tirando uma fatia de mercado, de locação? Porque o atendimento é ruim. Ponto. Existe um terreno para se Exatamente. trabalhar, né? O corretor ele não se capacitou, ele não entendeu Bom ponto. que ele deveria ter criado o procedimento, ele deveria ter, enfim, feito X situações para que o cliente preferisse ele, mas ele não criou, veio uma tech da vida aí, como várias que a gente está vendo aí que está tirando. As duas maiores, né? Loft e Quinto Andar, né? Sim. São as duas maiores. A própria House está entrando aqui no mercado fortíssimo, está trazendo uma solução para investidor gigantesca que está se vendendo um empreendimento muito rápido porque está plugado com a House que vai entregar toda a solução de locação e vai ser gerenciado por um aplicativo. O cara não vai saber quem está no imóvel dele, não vai se incomodar com manutenção, não vai se incomodar com o jurídico. Então, quer dizer, entre eu alugar contigo ou eu pegar e alugar com House, eu vou alugar com quem? Eu vou alugar com quem me dá procedimentos, quem me dá segurança. Então, eu acredito muito nisso também. O corretor, ele tem que entender que o mercado está cada vez mais dinâmico, a tecnologia está entrando e tu tem que se plugar isso. Agora, se tu não se plugar, talvez tu vai passar por uma situação que tu pode ficar obsoleto. O cliente cada vez quer mais solução, né? Então, Sim. Até o pessoal falava, quando essa geração Z chegar no mercado, como é que vai ser? Uma geração mais chata de lidar? Não, essa galera é mais fácil de negociar. O pessoal quer a solução pronta. Quer que resolva o problema. Exato. Você quer Resolva o problema. PDF, você quer do Aldestip, você quer alvenaria. Cara, A nova moeda... depois de um ano, o problema e eu não depois quero de um ano- saber de tijolo de drywall, cara. Eu quero E que você depois- resolva. Sim. Eu quero isolamento acústico. Põe o que quiser lá dentro. E que depois de um Geração ano me Z, fale o essa que tem de novidade, qual que é o exato. empreendimento que tem para eu investir novamente. A era do Parceria, olha que compartilhamento. oportunidade, cara. Oportunidade de parceria com lojas de imóveis. Sim. O cara não vai, o cara que vem de São Paulo para cá, ou de Goiás, não vai sair para comprar colchão, móveis aqui em Itapema. Já oferece a solução, parceria, já leva. A galera quer solução, não quer comprar somente o imóvel, quer uma solução mais que resolva o problema deles. E essa questão da tecnologia, o corretor que não entendeu esse jogo ainda, cara, toma cuidado porque tu pode estar fora do jogo rápido. Porque quando vem num formato avassalador. Então, quem está plugado mais em tecnologia, procedimento e está buscando aí uma fonte de conhecimento, de treinamento, de técnica, seja ela qual for, o que importa é que te deixe mais forte para te estar combatendo a concorrência. Porque, querendo ou não, aqui nós temos aí, será que não podemos falar com uns 4.000 corretores aqui na rua? Talvez. É possível que tenha mais. Formais e informais, a gente pode ter. Hoje tem menos informal, sabe, Gisele? Hoje o pessoal ainda tem aquela imagem do passado que tinha muita gente informal na rua. Sim. Não tem. Geralmente, como tem muita denúncia, o pessoal vê dentro do meu imobiliário uma pessoa sem Cresci, já chega a denúncia, o Cresci já vai lá e Eu vejo bem poucas Atua. chaves na temporada. Não, a gente pegou bastante gente da temporada de verão, parceria com a Polícia Militar, né? O pessoal de Chaves na mão aí. Aham. Desculpa, o pessoal, né? Pra dar conta. Pessoal, então assim, a gente tem esse exercício legal, ele tá reduzindo muito, de verdade. O
que acontece? É que na região, gente, lá de Pissarras até Bombinhas, são mais de 12 mil corretores. É gente, hein? Isso fora a galera de Tijucas, do Vale aqui, que desce para também trabalhar. Sim. A galera do Vale do Itajaí Brusque, a galera de Jaraguá também. Então você tem em Itapema 2.800 corretores, mas você tem na região aqui, né, Costa Esmeralda, na faixa de 12 mil. E se você sobe um pouquinho para os vales aqui, cara, você chega a mais de 16 mil corretores, 17. Então pode ter mais de 2.700 corretores. Itapema, 5% quase 5% da população é corretora. Tem noção disso? Que dado, hein? É bastante. Faltou o João aqui na mesa para ele. Hoje eu parei para tomar um café aqui numa bela padaria. Adivinha aí, quem estava na mesa do lado? Era um corretor com mais uma pessoa na mesa. Não quis ouvir a reação, vai. A gente está numa fase que é muita prosperidade na mesa, tem muita oportunidade. Então a gente precisa organizar isso aí. Não dá pra gente deixar toda essa prosperidade vazar para fora de uma forma com certeza. negativa, né? Pode que venham, mas que venham organizados. Exato. Sente com o seu concorrente. Perfeito. Sente com a imobiliária do lado da sua, tome um café, quebre a barreira, chame para tomar um café. Tem gente que desconfia, né? O cara, tu chega lá para convidar um dono imobiliário que tu nunca viu na vida para tomar um café contigo. Alguns desconfiam, o que esse cara quer comigo? Não, cara, é só para bater um papo, falar de mercado, falar... Não precisa abrir de início dados estratégicos. Quebrar um pouco esse ego, né? O presidente Fernando, ele fala uma coisa muito bacana, né? Existe uma coisa no associativismo chamada escala da lealdade. Como é que acontece? Para você parcerizar, você falou de parceria, né? Você vai parcerizar com quem você confia. Mas como é que tu confia em alguém? Tu confia convivendo. Como é que tu convive com alguém? Né? Conhecendo, muito bem. Então você tem que conviver, Relacionando, para conhecer, para depois confiar, para depois cooperar. Não espera fazer uma parceria de um dia para o outro. Convida para um café, vem no restaurante, pergunta se está sozinho para sentar na mesa, começa a conversar. Então, convivendo, você conhece, você confia e você coopera. Dificilmente dá para fazer um atalho nessa escala. E geralmente os problemas que a gente recebe lá, voltando esse ponto, é que como aqui a gente não tem exclusividade, muito pouca exclusividade, o mercado é aberto. Então, os corretores que anunciam parcerias, eles são ultrapassados por corretores que vão direto. Então, isso também já é uma falta. E pode ver que essas pessoas que estão fazendo isso, geralmente são as que não estão credenciadas ou estão um pouco pé fora da curva, vamos dizer assim. Sim. Então, a gente tem que penalizar. Penalizar não, digo penalizar como corretor. Eu estou falando agora como corretor e não como delegado. Cara, tem que chamar o cara, tem que denunciar, porque, pô, esse cara aqui está te prejudicando. Então é só assim que Desleal, né? Exatamente. A gente vai fazendo o quê? Um circuito positivo. Sim. Uma hora esse cara vai sair do circuito. Ele vai estar mapeado aí pela galera da praia, pela galera aqui da região. Daqui a pouquinho ninguém mais trabalha com ele. Então eu acho que é de passinho em passinho que a gente vai construindo um mercado melhor. Certo. Minha opinião, né? Muito bom. Deixa eu perguntar para vocês. Se o cliente tiver algum problema com o cliente dele, o corretor tiver um problema com o cliente dele, algum atrito, alguma animosidade, digamos assim, contratual ou de processo, ele pode recorrer ao Cresci para dar algum suporte? Neste momento, não. Neste momento, a gente ainda não tem a nossa junta de conciliação, comissão de conciliação. A gente está estudando qual é o formato que ela vai funcionar. Geralmente, o que acontece é o oposto, porque como o Cresci ele tem como atribuição legal defender a sociedade, então quando um cliente tem um problema com o corretor, ele pode fazer uma denúncia ao Cresci. O oposto ainda não é possível, né? A gente vai trabalhar uma junta de conciliação para tentar que o corretor chame o consumidor lá. Mas se o consumidor não ir, o Cresci não pode fazer nada com ele, né? Agora, a gente trabalha também muito que a orientação não é jurídica, é uma orientação. Por exemplo, meu WhatsApp a gente deu aqui, distribuiu. Cara, qualquer dúvida que tiver, manda um zap. Né? Manda um zap. Eu tive um problema, eu atendo, Gesiel, Roberto, dezenas de pessoas por mês no meu WhatsApp, que a gente vai dar uma palestra, distribui o WhatsApp, o pessoal pergunta, pô, isso aqui eu posso? Cara, se eu sei, eu respondo. Se eu não sei, eu pergunto para algum amigo, algum advogado. E a gente está defendendo, levantou uma bandeira, o presidente Fernando levantou uma bandeira lá esse ano, que é de a gente tentar disponibilizar profissionais para dar orientação, tipo um 0800, um WhatsApp, um canal de e-mail, que o corretor possa perguntar, não para o meu WhatsApp pessoal, como a gente faz hoje, mas ter lá uma central de tirar dúvida, né? Não é consultoria jurídica, porque não pode.
né? Tem um OAB que regula isso e tudo mais. Mas se tiver lá um telefone que o corretor possa tirar dúvidas, até de mercado, né? Ou alguma coisa também jurídica, não tem problema, que a gente vai tentar fazer. Né? Como eu falei, a gente só pode fazer o que a lei permite. Então nós estamos estudando, o presidente pediu para a gente estudar, o presidente quer oferecer uma orientação um pouco mais aprofundada de alguns temas, então a gente está estudando para quem sabe aí, isso aí logo está na pauta aí para a gente apresentar novamente. Muito bom. Mas agora eu, Dago, gosto muito de eventos, Eu né? tô sabendo. Já tá sabendo, né? E aí eu gostaria de saber sobre o Cresci, quais são as iniciativas e eventos que o Cresci vem promovendo. Eu vi que pra vocês unir botaram uns vídeos aqui a rodar, né, pra cara? A gente está unir fazendo os corretores também. muitos eventos, cara. Esse ano são 50 anos do Conselho. Nós vamos fazer 100 eventos em todo o estado, já estamos batendo aí a casa dos 50. Né? No mês de março fizemos aqui em Balneário Camboriú, no Expo Centro aqui de eventos, a Chay Carione, em homenagem às mulheres, né? Então, botamos aqui 600 pessoas, né, no evento do Cresci. Fizemos agora recentemente com o Balzan, nosso amigo delegado lá de Chapecó. Botamos 600 pessoas no evento do Cresci, em parceria com a Caixa, no lançamento Minha Casa Minha Vida. Vamos trazer em setembro agora aqui, né, dia 12, 13, 14, dia 13 em Balneário Camboriú, um grande palestrante nacional, a gente ainda não pode divulgar, né? A gente é poder público, tem que fazer tudo certinho dentro da lei, então a gente não pode, mas vai estar confirmado, dia 13, um grande palestrante. O Gesiel sabe, se alguém ligar para ele e perguntar, ele pode até dizer, eu não posso anunciar. Depois a gente conversa aí, gente. Bora. E fica o nosso convite aqui também, o Ed Carpet, nosso evento Show. quinzenal em Balneário Camboriú, em parceria com o PZ Ecomol, a gente deixa as portas abertas para o Cresci participar. Um outro grande evento nós estamos trazendo no dia 22 agora de agosto, no PZ Mall, Ecomol, ali na Brasil, no período da tarde. Um trio da pesada, né? O presidente mundial do Grupo Artefacto para falar, né, sobre design e o mercado imobiliário. Vem junto com ele também o presidente nacional e vem também o Lauro Andrade, que é o idealizador da Semana Design de São Paulo, da Design Weekend. Então são 3 feras do design com como conectar o design com o mercado imobiliário. Então batemos o martelo hoje. Olha que legal. E aí dia 22 lá no PZ Ecomol vai bombar para o corretor de imóveis aprender a fazer parcerias com empresas de outros segmentos. E o design, como o design agrega valor no trabalho de corretor, como gera mais negócio, como isso agrega valor no trabalho de corretor. Vai ser Interessantíssimo. presidente mundial do Grupo Artefacto conosco, junto com o idealizador da Semana de Design de São Paulo aqui, Balneário Camboriú do ladinho. Muito bom. Período da tarde, confira as redes sociais do Conselho aí. Muito bom. E para encerrar, pessoal, eu queria perguntar para os senhores, que conselhos os senhores dariam para os corretores de imóveis ou para o mercado imobiliário? Visão de longo prazo, fazer o café com leite muito bem feito e com isso muita capacitação, eu tenho certeza que vai dar certo. Confio porque o mercado imobiliário, né, de Santa Catarina, do nosso litoral, é pujante, assim como o estado. Né? Santa Catarina é o primeiro estado a sair de qualquer crise que existe e é o último estado a entrar em alguma crise. Então o estado é pujante, o mercado imobiliário é pujante. Então faz a coisa correta, segue as normas, trabalha com foco no longo prazo, que eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Perfeito. Muito bom. Eu posso falar que a questão de você focar é muito importante. Eu vejo isso lá na minha empresa. Às vezes o corretor que vem para o litoral, vou falar no meu caso aqui do litoral, ele tem muita oportunidade que vai lá de 500 a 10 milhões. Então, às vezes tu vai querer vender tudo, não vai vender nada. Então, primeira coisa, nicha. Tenta buscar um nicho ou uma área de cobertura que tu se destaque. Né? O cliente ele olha para você comparado a outro corretor, poxa, esse corretor aqui vai me dar mais respaldo no que eu estou buscando. Então, o primeiro ponto, que foco expande. Né? Eu acredito muito nisso. E o segundo ponto é tente buscar um lugar, um ninho, onde você se sente seguro. Então, por exemplo, se tu é um corretor que gosta de trabalhar com imobiliária, então busca uma imobiliária, mas não entra assim. Procure entender se ela vai te oferecer o que você está buscando. Se você não sabe o que você está buscando, coloca no papel, começa a pautar o que tu acha que realmente faz sentido para o teu momento. Cara, eu preciso estar num lugar que me ofereça isso. E começa a recrutar aí alguma imobiliária que realmente vai te trazer isso. Daí, com esses 2 elementos bem alinhados,
tu com certeza vai ter mais previsibilidade, que é o que o corretor hoje quer. Ele não quer vender uma vez, ele quer vender sempre. Ele quer poder comprar um apartamento, ele quer poder comprar um carro, ele quer poder planejar as viagens de família, sabendo que vai ter honorário lá na frente para isso. Então quer ter uma vida normal, né? Não é porque é corretor que vive de comissão, não. Tu vive de comissões, mas tu pode ter previsibilidade delas. Mas para te ter previsibilidade, tu precisa estar num ambiente seguro, precisa estar buscando essa questão do foco, enfim, do estudo, da capacitação, aquela coisa toda. Então eu acredito que isso foi muito bom para mim, esses 7 anos que a gente está trilhando, e eu tento trazer isso para todo mundo que está comigo lá. Então, não abre mão disso não. Muito bom, muito bom. Senhores, muitíssimo obrigado ao Cides, Gesiel, Agradecemos a oportunidade. muito bom Dagão. papo, esclarecedor, e obrigado mesmo de coração pela presença de vocês, tá? Obrigado Junto. igualmente. Show. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Até domingo que vem. A gente se encontra aqui.